Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos mais uma vez aqui com a nossa aula de artesanato e vamos ter hoje uma aula de encadernação com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Noemi? Graças a Deus, tudo bem. Tudo jóia, né? Então, ela já esteve conosco aqui uma vez passada, que fez uma aula de cartonagem muito interessante. Eu acho que vocês gostaram. E hoje ela voltou para fazer essa aula de encadernação, tá? Então, vamos ver, ela vai fazer isso daqui, ó. Esse álbum muito interessante, tá bom? E então, Vanessa, qual é o material que você vai usar? Bom, Noemi, para esse tipo de álbum, que é um álbum para fotos tamanho 10-15, que é essa foto comum, né? Essa revelação mais comum que a gente utiliza, não são muitos materiais, mas é bom ficar atento direitinho, tá bom? Tá. Eu vou para as folhas internas, eu vou utilizar folhas de papel Color Plus tamanho A3. Para a capa, a gente vai utilizar isso aqui que é o papelão cinza. Eu tô usando a gramatura de 1.5, tá? Mas a espessura do papelão, né, que é o termo que a gente usa, vai variar de acordo com o acabamento que você quer dar, tá? Eu tô utilizando aqui 1.5. Vou utilizar também essa linha aqui, que é um cordão encerado, que você encontra em lojas de artesanato, em alguns armarinhos também, também não é difícil encontrar. Pra gente poder fazer essa costurinha, vamos ver se a gente consegue mostrar o detalhe aqui. Essa costurinha se chama long stitch, tá? É uma costurinha artesanal que a gente faz, bem tranquila, fica bem bonitinha, que ela fica exposta, né? Então eu vou utilizar essa linha aqui. E ferramentas, claro, tecido também, que você vai escolher para a composição do seu álbum. Aqui eu utilizei uma composição de 2 tecidos, né? O que a gente vai montar aqui também hoje também. Um tecido, preferencialmente um tricoline de algodão, porque ele adere à cola melhor, ele é mais fácil de trabalhar, tá bom? E as ferramentas são básicas, estilete, né? Tesoura, cola branca. Eu trabalho com cola branca extra forte, tá? Tem que ser uma cola de qualidade, para que não dê problema de soltar depois, exatamente. Tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer, Naima, é separar suas folhas. A quantidade de folhas depende de quantas fotos você quer acomodar no álbum, tá? Então vai depender de você. Para esse tamanho de álbum aqui, uma folha A3 dá para fazer 2 tiras, como essa daqui, que vão virar 4 páginas, né? Ou 2 folhas do álbum, tá? Então eu só medi aqui, para esse 10-15 aqui, eu vou utilizar 3 centímetros a mais na largura da foto e 3 centímetros a mais no comprimento da foto também. Então, para fazer as folhas internas do álbum, a gente vai separar as nossas folhas A3, o Color Plus A3, gramatura 180, tá? Que é importante falar isso também, porque tem que ter uma rigidez suficiente para poder sustentar a foto. Certo. Eu vou cortar tiras deste papel, 2 tiras, ó, um papel A3 é o suficiente para 2 tiras, tá? Essa tira, ela vai ter a altura do meu papel A3 por 13 de largura aqui, que vai ser o suficiente para acomodar minha foto, tá? Tá. E depois eu só dou uma refiladinha para diminuir, de forma que fique, né, para ficar uniforme, né? Que tem que ficar 1,5 centímetro sobrando de cada lado, para poder acomodar a foto direitinho, não pode ficar muito na borda. Certo. Tá? Depois de cortar as tiras, você vai vir juntar. Aqui eu já dobrei, né, para acelerar o processo, mas é simples, não tem segredo. Juntar ponta com ponta. Aí você vinca e você vai vir com essa ferramenta aqui, que é uma dobradeira, tá? Uma ferramenta muito comum na encadernação. E vai passar aqui para poder vincar a sua folha direitinho. Então vamos lá. Aqui eu já tenho elas refiladinhas para adiantar o processo. Tá? Então todos eles já estão aqui, dobrados e refilados na medida certa. Certo. Ok? Agora eu vou partir para a capa. Tá. A capa, ela vai ser um pouquinho maior do que o tamanho da folha do meu álbum. Tá? Eu já tenho a medida aqui cortadinho direitinho. Para a capa, eu vou utilizar 2 peças de papelão cinza no tamanho 18 por 13,6. Tá? São 2 peças aqui que vão ser a capa e a contracapa. E a lombada, que ela vai ter 2 centímetros de largura. Ah, tá. Tá bom? A altura eu não vou digitar agora, porque tem essa janelinha, né, da costura.
que vai depender de você, do tamanho da janelinha que você queira, né? Essa abertura, esse vazado. Porque o tamanho de folha que você vai colocar também, exatamente, é o tamanho da largura que você vai fazer aqui. Exatamente. Quanto mais folhas, mais larga vai ser a lombada. Aqui, Noêmia, antes de trabalhar, eu não trabalho, na encadernação principalmente, eu não trabalho diretamente com tecido. Eu gosto de laminar o tecido. O que é laminar o tecido? Nada mais é do que a gente colar o tecido sobre uma folha de papel. Tá? Então eu vou pegar um tecido comum. O processo é muito simples, isso eu vou demonstrar aqui como se faz. Uma folha de sulfite, tamanho gramatura 75, aquele sulfite comum. Não precisa ser necessariamente branquinho, pode ser um rascunho que você tem, você guarda para reaproveitar. Pega o seu tecido, passa cola aqui em cima, vou colar o tecido aqui em cima e vou alisar bonitinho. Depois eu só corto as laterais e dou uma passadinha no ferro quente, tá? Ele vai ficar desse jeitinho. Ele vai ficar bem lisinho, sem rosca, né? Olha que interessante, ele fica parecendo um papel especial. Olha como é que vai ficar. Vendo que interessante? Ó, ela forrou. Ficou legal, né? Bem legal. Algumas pessoas, alguns encadernadores não gostam de trabalhar com tecido laminado. Eles preferem ir direto no tecido, né? Mas aí é o gosto de cada um, tá? Bom, o que eu fiz aqui foi colar a minha peça maior, a de 18 por 3,6, sobre o tecido laminado, ó, nessa primeira parte. Eu fiz um risco aqui para poder delimitar até onde o tecido vai alcançar. Sim. Tá? Então, ali tem um risquinho aqui, eu sei que um tecido vai alcançar até essa área e o outro até essa área menor. Colei a primeira parte, vou demonstrar aqui como é que faz pra vocês, mas eu já trouxe adiantado, tá? Aqui, na hora de colar a lombada, a gente vai utilizar esse gabarito que ele tem 8 milímetros de largura. É um gabarito de encadernação. Depois eu vou colar aqui também as lombadinhas, tomando cuidado para que fique alinhado. Eu utilizo um outro gabarito aqui como apoio, tá? E aí eu vou colar essa segunda parte que eu deixei para fazer aqui com vocês. Espalho a cola bem direitinho no rolo e eu vou colar aqui. Procura acompanhar o desenho da estampa, tá? Aqui eu deixei pra fazer com vocês porque essa primeira emenda que a gente faz aqui, ela é fácil. Eu só juntei um tecido e depois vim e coloquei o outro. Aqui a gente vai ter que medir. Como que eu faço isso? Eu pus o gabarito desse lado, eu tenho que pôr desse lado aqui também. Que é onde vai ficar o espaçamento da lombada, certo? Aí eu vou encostar aqui, ó, junto ao gabarito e vou fazer uma marquinha com lápis, com a caneta, enfim. Pra eu saber onde tá alcançando o tecido. Fiz um risquinho aqui e um risquinho embaixo. Tá bom? Porque aí eu sei que é exatamente aqui que eu vou ter que cortar. Tô trabalhando em cima de uma base de corte quando eu trabalho com estilete, tá? Ela mediu, agora ela vai cortar. Isso. Cortei. Agora é só passar cola aqui. Posiciona o gabarito na orientação certa. O importante é as medidas, né? Pra ficar certinho. Tem que ter esses 8 milímetros de espaçamento entre a capa e a lombada para que ele tenha uma abertura legal. Tá bom? E esse excesso aqui a gente refila com estilete mesmo. Aqui no canto, a gente vai utilizar essa ferramenta que é a cantoneira fio de cabelo. Tá? Porque ela ajuda... Encontra também nas lojas de artesanato, você encontra fácil. Encontra, com tranquilidade. Tá. Se não tiver também, você pode vir medir um traço diagonal, mais 45 graus que você conseguir, fazer na mão e cortar. Essa ferramenta é bem prática, ó. Auxilia bastante. Encontrar facilita bastante o trabalho. Exatamente. Aqui, Noêmia, eu vou passar cola nessa borda maior primeiro, porque na encadernação a gente tem uma regra que a gente tem que seguir, que a gente sempre começa a gente chama pela cabeça. A parte de cima do álbum, do caderno, do livro, que seja, é denominado cabeça do álbum ou do caderno.
E a parte lateral é o corte, tá? Então, cabeça, pé, a parte de baixo, pra gente ter uma orientação. A gente sempre começa a fechar o arremate pela cabeça, ou pelo pé, né? Tanto faz. Ou seja, sempre ou pela parte de cima ou pela parte de baixo, independente do tamanho. E depois as laterais. Isso, depois as laterais. Aqui no cantinho, a gente vai fazer um acabamento com a dobradeira, ó. Passei um pouquinho de cola no cantinho também e abaixei esse canto. Tá. Desse lado, a mesma coisa. Ok? E repito o processo do outro lado. Aqui eu só fiz o mesmo acabamento dos lados, tá? E fechei a capa do meu álbum. O interessante é que a gente deixa isso aqui secando um pouquinho sobre uma prensa ou um peso, um livro, porque o papelão, depois que ele recebe a cola, ele dá uma empenadinha, tá? Mas é normal, isso é só deixar num peso que ele volta ao normal. Aqui, a gente vai precisar cortar, ó, bem desse cantinho, né? Quando começa onde termina a minha lombada, aquela janelinha que eu coloquei, eu levo o estilete até o centro. E eu faço isso nas 4 pontas. E eu só vou cortar esse excesso aqui pra não ficar sobrando demais. Vou passar cola aqui, normal. Aqui eu tô fazendo com um pouco de pressa, em casa vocês façam com mais calma, com mais cuidado, tá? Porque o tempo aqui é curto, né? Não dá pra... Isso. Dobra essas abinhas pra dentro. Tomando cuidado que na espessura do papelão ela fique bem coladinha. Com a ajuda da dobradeira, ó, a gente dá uma acentuada. Nesse cantinho aqui também, ó. A gente desce o tecido um pouquinho. O acabamento interno, eu vou utilizar o próprio Color Plus, que sobra, né, um pouquinho. A gente vai utilizar pra fazer ele na parte de dentro. Eu tenho aqui 2 medidas pro verso da minha capa e da minha contracapa, que medem 13 por 17,5. E uma que mede 13, que é a altura, por 10 de largura, pra eu poder cobrir a lombada. Entendi. Tá? Eu começo pela lombada. Primeiro eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Bem espalhadinho. Cuidado que o Color Plus, ele mancha com facilidade, então você tem que trabalhar com cuidado pra não manchar a parte que vai ficar aparecendo. Sim. Tá? Sempre posiciona ele aqui centralizadinho, bonitinho. E aí eu vou descer. Estão gostando, pessoal? Interessante o trabalho, né? Aqui, Noêmia, nesse espaçozinho que tem entre a lombada e a capa, eu preciso dar uma forçadinha com a dobradeira para o papel descer, tá? E aqui também a mesma coisa. Aí aqui a gente vai só cortar, tá? Eu posso vir marcar e cortar depois, ou eu posso vir direto com o estilete. Ou você pode posicionar o papel, fazer esse procedimento primeiro, marcar e depois cortar. Ou você faz, é até melhor fazer antes, mas na pressa, né? Aí ele fica a aberturinha aqui, ó. Se ficar algum pedacinho levantando, não tem problema que não vai aparecer esse lado, tá? E eu vou colar a parte de trás também. Alinho ele para que fique bem, o mesmo espaço em todas as bordas. Passo a dobradeira. Tá. E é uma peça simples, pode não parecer assim à primeira vista, mas é uma peça simples. Aqui deu uma manchadinha de cola. E a capa tá prontinha. A gente só vai agora fazer a furação e a costura, que é bem rapidinho, tá bom? Tá bom. Tenho já os meus miolos preparadinhos. Eu não vou fazer todos porque a gente não vai ter tempo. Vou fazer só uns 3 caderninhos, só pra demonstrar pra vocês o ponto da costura, tá? Tá. Quanto de linha que eu vou ter, de cordão encerado que eu vou precisar utilizar? Eu vou medir pela quantidade de cadernos, que no meu caso aqui eu vou costurar 3, pela altura da minha lombadinha aqui, tá? Então eu tenho 3 cadernos, 1, 2, 3 alturas, faço isso vezes 2, né? Eu posso só dobrar aqui, ó, já multipliquei. Já é o dobro. Isso, e a mesma coisa do outro lado, 1, 2, 3 alturas.
Faço o dobro e tiro um pouquinho mais pra dar um chorinho. Se errar a costura, alguma coisa assim, você tem tempo de fazer um acerto, exatamente. Passo a linha pela minha agulha, eu tô trabalhando com uma agulha um pouco maior aqui, tá? Tá. E aqui, Noêmia, a gente vai precisar fazer uma furação onde eu vou utilizar uma base de EVA. É um EVA de 5 milímetros, comum, tá? Pego uma das minhas folhas, coloco aqui no meio do meu caderno, bem onde ele vai ficar alinhadinho, ó. Do jeitinho que ele vai ficar. Tá. Seguro com firmeza. E vou fazer uma marcaçãozinha na beirinha dessa janelinha que eu criei aqui, ó. Certo. Tá? Esse caderno que eu marquei, ele vai servir de base para furar os outros caderninhos. Tá. Tá? Eu vou abrir ele aqui, ó. Deixo ele bem alinhado com o outro. Pego essa ferramenta aqui, que ela é a gente chama de agulhão. Que você encontra em lojas de costura, em lojas de encadernação. Fura bem na dobra, né? Bem na dobrinha. Bem na dobrinha. Isso, o ideal é você manter esse ângulo de 45 graus aproximadamente, para que ele fique bem no centro, tá? Tá, ó como que ela marcou. Dá pra ver? Ela marcou bem na dobrinha mesmo. Isso. Tá? Ok, agora a gente vai fazer a costura propriamente dita, tá? Eu começo a costura da long stitch pra dentro, tá? Sempre com a agulha de dentro pra fora. Eu vou sair em qualquer um dos dois furos. Eu passo pelo meu caderno e passo pela minha capa. Tá. Tá? Então eu tô saindo aqui, ó. Tô saindo aqui pela minha capa. Que é um pouco mais difícil de mostrar pra câmera, porque fazer olhando pra lá é mais complicado. Bom, mas dá pra ter uma ideia. Já deu pra ter uma ideia, né? Então ele tá passando, a minha linha tá passando pelo caderno e tá passando pela capa. E vou deixar uma pontinha aí dentro. Tá. Essa pontinha a gente faz um nó, só tomando cuidado para que a linha não escorregue pra dentro desse espacinho, dessa canaleta, desse espaço que tem entre a lombada e a capa. Tá? Então você faz um nozinho duplo. Feito isso, eu volto pra dentro do mesmo furo. Aqui dentro. Eu vou ter que judiar do câmera um pouquinho agora, senão eu não consigo achar. Ó, e eu vou sair lá fora. Tá vendo? Puxo toda a minha linha pra fora. Aí eu vou colocar o meu próximo caderno. Tá? Posicionado aqui direitinho. E vou entrar, um erro muito comum é a gente querer dar a volta na lombada, e não é. A gente tem que vir por dentro, ó. E entrar aqui. Tá. De fora pra dentro agora. Primeiro eu comecei de dentro pra fora, agora de fora pra dentro. Puxo, mas vou deixar uma barriguinha aqui fora, tá vendo? Tá. Essa barriguinha eu vou fazer isso aqui, ó. Cuidado pra linha não ficar torcida. Por fora. Isso. De cima pra baixo, eu passo ela por dentro. Então, vamos supor que eu terminei tudo aqui. Dei uma puxadinha no nó, eu vou voltar pro mesmo furo. Eu não tenho mais cadernos pra colocar, então eu vou voltar pro mesmo furação. É um pouquinho apertadinho, porque você já passou por aqui, tá? E vou vir pro furo seguinte, tá vendo? Entrei no mesmo lugar onde eu tava saindo, vou vir pro furo seguinte. E vou sair aqui novamente. Aí você vai fazer o outro lado. O outro lado. Quando eu chegar aqui, eu não vou dar a volta na lombada ainda. Eu vou pôr o meu próximo caderno. Sim. Tá? E da mesma forma eu vou entrar por aqui. E aí é a mesma etapa. Deixo a barriguinha aqui aparecendo. Pessoal, tem que ter bastante atenção pra fazer, viu? Porque é prático, mas tem que ter atenção. É a sequência. Você obedecendo a sequência, você pega direitinho, tá? E eu vou apertar bonitinho. E agora eu vou dar um nó de arremate. Claro que não tá acabado o caderno, mas aqui a gente tá pulando umas etapas pra adiantar. Eu vou voltar no mesmo... Vamos supor que seja o último caderno esse. Não tenho mais caderno pra colocar. Volto pro mesmo buraco. Venho aqui. Ele já vai estar costurado do outro lado, né? Aqui a gente só tá finalizando. Tá. Que o tempo já tá
estourando. Uhum. E vou dar um nozinho aqui, ó. Mas aí vocês entram no Face, que lá tá todo o trabalho dela, mais tempo, vocês entram com mais tempo, olham os detalhes. Com mais tempo aí dá para vocês fazerem direitinho. Isso. É que o tempo aqui tá um pouco corrido, tá bom? Então, aqui é isso. Não tá finalizado, claro, mas ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Olha como que ele vai ficar. Fica com a costura bem certinha. Perdão. Ele vai ficar assim, ó. Vendo? E aí os acabamentos é por sua conta. Você vai pôr uma fitinha de cetim. Finalização. Isso. Tá, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Prestar atenção? Ô, Vanessa, agora você pode deixar seu contato, seu ateliê, como faz para entrar em contato com você? Então, para entrar em contato comigo, é só você acessar o site do nosso ateliê, que é ateliêsafira.com.br, ou pelo e-mail, né? contato@ateliêsafira.com.br. Tá? Se tiver alguma dúvida, foi bastante corrido, mas qualquer dúvida, entre em contato lá que eu esclareço para você direitinho, tá bom? Falou, então. Viu, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com ela, tá? Se vocês acharem interessante o trabalho, que eu achei muito interessante. E até uma próxima, se Deus quiser. Beijinho. Um beijo.